Olá, boa noite, tudo bem? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que bom que você está aqui. Hoje, quinta-feira, dia 15 de abril, estamos aqui para adorar o Senhor e participando de mais um culto, com mais uma série, né? A série Ressignificando, quase não sai, você pensou que nem saiu, eu também pensei que nem sair. Ressignificando a cultura. O Senhor é aquele que redime a nossa cultura. O Senhor é aquele que nos abençoa. O Senhor é aquele que te abençoa aí. Eu gostaria que você parasse um pouquinho aí. Quem sabe você dá para parar, você já trabalhou tanto, né? Quando a gente está em casa, trabalhando em casa, a gente trabalha mais do que se estivesse trabalhando no serviço. Acorda trabalhando e dorme trabalhando. Dá uma paradinha agora. Vamos participar desse culto. Vamos cultuar o Senhor. De repente você teve um dia tão corrido e não teve tempo de adorar, não teve tempo de fazer aí um momento de oração, um momento de leitura da palavra. Quem sabe é esse momento agora que você vai poder fazer isso. Então eu gostaria de convidar você a dar uma paradinha, dar uma tranquilizada aí. Já está chegando o final do dia. Daqui a pouco, sexta-feira, mais serviço ou um tempo de descanso. Mas esse momento, para que o Senhor fale o seu coração, para que você descanse com a paz do Senhor, descanse o seu coração agora. De repente você teve um dia tão atribulado, tão preocupado aí com tantas coisas para resolver. Acalma o seu coração agora. E que o Senhor possa te alegrar nesse momento, esse momento de louvor, momento de adoração, momento de culto ao nosso Deus. Cultuamos porque Ele vive, Ele ressuscitou e Ele é quem dá força ao cansado. Beleza? Vamos fazer isso? E aí, manda aí esse link aí para outras pessoas, para que possamos, quem sabe, abençoar outras pessoas, né? Quem sabe tem alguém, algum amigo seu, algum colega, algum parente que está precisando ouvir uma palavra, que está precisando ouvir e falar com o Senhor agora. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, o profeta Isaías, no verso 39, nós vamos ler do verso 28 ao 31, e que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração hoje. Peço ao Senhor para tranquilizar o seu coração agora. Peço ao Senhor para aliviar um pouquinho daquilo que foi o dia. Diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não pode se esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Meu irmão, olha só o que o Senhor está falando para mim e para você. Ele faz forte o cansado. O nosso Deus faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor, eu e você que esperamos por esse Deus, esperamos pela bondade do Senhor, teremos as nossas forças renovadas em Deus, Subiremos com asas como águias, vamos correr e não nos cansar, não vamos nos cansar, vamos caminhar e não vamos fatigar. Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor renove o seu vigor, que o Senhor renove o seu ânimo, que o Senhor renove a sua alegria nesse momento de culto. Por isso eu gostaria que você se alegrasse nesse momento. E vamos celebrar ao Senhor. Celebrar ao Senhor com músicas, celebrar ao Senhor com palavras. Você aí durante esse momento de adoração, coloque palavras de louvor aí. Coloque aí no chat, nós vamos participar do chat, tem gente já no chat aí participando. Coloque palavras de adoração ao Senhor. Coloque palavras de adoração, nós vamos pedir tanto nesse culto, não é verdade? Nós vamos ter um momento de oração, momento aí de pedirmos. Mas esse momento, coloque palavras de adoração. Fala para o Senhor: Deus, obrigado por esse dia, ainda que esse dia tenha sido um dia cansativo, ainda que esse dia tenha sido um dia pesado, mas fala para o Senhor que você chegou até aqui. Beleza? Vamos cantar, vamos exaltar o nome do Senhor. Amém.
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, e um Deus que salva. E Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu e sobre a morte venceu. Jesus, declare: me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos e a ti me rendo. Montanhas que tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas que tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele morreu por mim e por você, Jesus, e posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Declare: move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Toda a salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E Cristo move as montanhas que tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Declare: cantamos para a glória do Senhor Jesus. Se você acredita nessas palavras, declare: posso o mundo ver brilhar a luz. Toda a tribo cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do
Eu posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
Que bênção de louvor, hein? Graças a Deus. Gostaria de convidar você para um momento de oração. Momento onde nós vamos colocar nas mãos do Senhor esse tempo. Orar pelos enfermos. Orar por irmãos que estão clamando aí por emprego. Irmãos que estão aguardando ser chamado numa empresa porque já fizeram entrevistas, passaram pelo processo, agora estão aguardando chamar. Irmãos que estão aguardando ser chamado por um concurso que fizeram. Irmãos que estão aí com ações na justiça que pararam. Vamos orar por isso. Vamos clamar ao Senhor. Você que está precisando fazer uma venda aí, de vender um carro, que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor possa te dar êxito nisso, te livrar de qualquer tipo de prejuízo. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que nos abençoe. E que o Senhor coloque alegria no seu coração. Tire toda a tristeza do seu coração, a tristeza que muitas vezes vem por causa da pressão do dia a dia, tristeza que muitas vezes vem por causa da situação que nós estamos vivendo, mas que o Senhor coloque paz, alegria no seu coração. Senhor Deus, o Senhor é o Deus da alegria. Deus, a alegria do Senhor é a nossa força e nós queremos ser renovados nisso. Começamos o culto falando isso, Deus, falando que aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. Vamos renovar as nossas forças no Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Senhor, nós queremos colocar então o nosso coração nas Tuas mãos. Deus, coloque paz no nosso coração, coloque alegria no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, clamamos a intervenção do Senhor na nossa vida. Clamamos a intervenção do Senhor sobre nós. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, colocamos a nossa casa nas Tuas mãos. Deus, coloca alegria na nossa casa, coloca paz na nossa casa. Deus, que o Senhor tire esse peso, esse fardo que muitas vezes carregamos, ó Deus, que não é nosso. Senhor, em nome de Jesus, venha com paz, com alegria. Renova o nosso ânimo, renova o nosso vigor. Senhor, quero orar a Deus agora por esses que estão passando por situações de doença. Deus, tanta gente aí precisando da bênção do Senhor, e nós sabemos que o Senhor nos abençoa, o Senhor que coloca a Tua mão. Deus, oramos por cura, cura, Senhor, cura, milagres. Deus, milagres que o Senhor pode fazer de forma instantânea, mas milagres que o Senhor faz também através dos médicos, através dos remédios. Deus, obrigado pelos médicos, obrigado, Deus, por toda a equipe de saúde, por toda a área de saúde. Senhor, abençoa cada um deles. Obrigado, Deus, pelos remédios, pelos cientistas que desenvolveram esses remédios, vacinas. Senhor, obrigado, porque é a mão do Senhor fazendo. Deus, oramos para que o Senhor cure do Covid, Deus, cure do câncer. Deus, cura, meu Pai, esse que está, de repente, com uma dor de cabeça, esse dia todo com a cabeça doendo, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, esse que está cansado, Deus, um cansaço que não parece que não passa. Senhor, tira, dê uma noite tranquila, uma noite de descanso, renova as forças, renova, Deus, com sono, que o sono seja revigorante. Senhor, acalma o coração desse que está aflito, preocupado com o amanhã. Deus, nós não podemos fazer nada, nós não conseguimos enxergar o amanhã, mas o Senhor já está lá no futuro. O Senhor não está no amanhã, mas o Senhor está mais do que no amanhã. O Senhor já está, Deus, no futuro o Senhor já está tudo resolvido lá na frente. Deus, então aquieta o nosso coração, aquieta o coração desse. Pai, no nome de Jesus, esse meu irmão que está esperando uma chamada do emprego, abençoa, Senhor, abençoa. Pai, faz esse emprego chamá-lo, faz essa vaga de emprego sair, Deus, para que o teu servo seja abençoado, essa vaga de emprego chegue até o teu servo. Senhor, esse que está esperando o concurso chamar, está esperando ali, passou no concurso, está ali esperando, apreensivo para ser aprovado nos exames. Pai, em nome de Jesus, faz esse concurso chamá-los, ó Deus. Pai, esse que está com a ação na justiça parada, faz a ação andar, Senhor. Senhor, dá ganho de causa para o teu povo. Deus, nós não queremos que o teu povo venha aproveitar das situações, mas que o Senhor venha fazer aquilo que é justo, através da justiça. No nome de Jesus que oramos pela justiça, que a justiça seja feita. Oramos, meu Pai, para que o Senhor abençoe a nossa casa. Senhor, queremos colocar nas Tuas mãos também a nossa cidade. Que o Senhor possa abençoar a nossa cidade. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, a cidade desse meu irmão que está participando agora, que não é daqui de Belo Horizonte, mas que o Senhor abençoe o prefeito dele. Senhor, oramos para que o Senhor abençoe, com misericórdia, Deus, os governadores, o nosso presidente, os nossos deputados. Deus, o Supremo Tribunal, abençoa o nosso país. No nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, eu queria ler um texto com você. Olha só,
2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. Diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Vou ler de novo. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê de continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Meu irmão, esse momento é um momento de dízimo e oferta. Que você possa ter paz na sua vida financeira. Que você possa ter alegria. A nossa paz e a nossa alegria independe das situações. Mas algumas circunstâncias tentam roubar a nossa paz, tentam roubar a nossa alegria, não é isso? Mas então que o Senhor coloque paz em todas as circunstâncias que você estiver vivendo. Momento que nós contribuímos com aquilo que o Senhor já nos deu. Com aquilo que o Senhor já nos deu. Nós damos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós devolvemos o nosso dízimo, a nossa oferta, pelo aquilo que o Senhor já nos deu, não para ter alguma coisa do Senhor ou para receber alguma coisa do Senhor. Então eu gostaria que você, nesse momento, alegrasse o seu coração, contribuísse com alegria. Contribuísse com alegria. Peça ao Senhor para colocar alegria no seu coração, se está faltando alegria. As nossas contas já estão aparecendo aí, e que você possa contribuir e participar desse momento de culto com alegria. Temos aí também a questão das cestas. Você pode doar a sua cesta. Tem aí você deve estar, o pessoal do chat já deve estar colocando aí como você consegue entrar para doar uma cesta. Vamos abençoar, podemos abençoar tanta gente, não é verdade? Tanta gente precisando, e nós estamos aqui, queremos como igreja estar juntos. Eu e você como igreja contribuindo, eu e você como igreja cuidando desse que está passando algum tipo de necessidade. Que o Senhor nos abençoe em todas as circunstâncias. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos colocar nas Tuas mãos os nossos dízimos, Deus, as nossas ofertas. E mais do que isso, Deus, nós queremos colocar o nosso coração. Nós precisamos entregar o nosso coração, porque quando falamos de dinheiro, Deus, nós não estamos falando ali propriamente de dinheiro, mas estamos falando do coração. Muitas vezes o nosso coração está tão apegado ao dinheiro que nós preferimos segurar a semente, preferimos, ó Deus, segurar, ó Deus, aquilo que vai fazer com que a bênção aconteça, fazer com que a bênção chegue, Deus, do que realmente entregar. Então, Deus, tenha misericórdia do nosso coração. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, meu Pai, muitas vezes da nossa avareza. Tira a avareza do nosso coração. Tira a avareza do nosso coração. Deus, que possamos contribuir com alegria. Coloca alegria no coração do meu irmão. Coloca alegria no nosso coração. E queremos, ó Deus, cuidar de pessoas, meu Pai, que de repente estão passando algum tipo de necessidade. Deus, esse conselho tem abençoado tanta gente ao redor do mundo. Abençoa o conselho dessa igreja, mais e mais. Abençoa essa igreja, Deus, prospere para que possamos abençoar mais e mais pessoas, mais e mais gente, aqui em Belo Horizonte, no nosso país e fora do nosso país também. No nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, que o Senhor Jesus te abençoe e que você possa ter paz em todas e em qualquer circunstância. Amém? Contribua com alegria. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Distante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Oh!
cada instante pra tua glória, a todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Eu vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, Cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Oh, oh, sou teu. Oh, oh, oh. Aleluia. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo a mais uma quinta-feira aqui do mês de abril. E nós temos 5 semanas aí para a gente caminhar junto. E eu acrescentei um tema para a gente poder observar mais a fundo, além de somente um panorama, e observar no tema de hoje, cultura, queda e redenção. Nós vimos então, nesse tema que estamos tratando comigo aqui no mês de abril, a redenção da cultura, tratando na primeira quinta-feira, Deus, o homem e a cultura, as terminologias, o desenvolvimento da cultura, afinal de contas, o que Deus propôs ao homem nesse desenvolvimento e na sua manifestação no planeta. Depois nós vimos a queda da humanidade, a sua influência na cultura e como é que as culturas são desenvolvidas a partir da queda e como que isso se dá nas manifestações culturais. E hoje nós veremos cultura, queda e redenção. Qual é, então, a proposta de Deus para a redenção da cultura, onde o homem distanciado de Deus começa a manifestar esta queda nas diversas formas da cultura, através da linguagem, das artes, das organizações sociais, e qual é a proposta de Deus para a humanidade e a sua ação neste mundo. Amém? Então, vamos orar comigo. Eu peço que você mande o link, chame amigos, gente interessada nesse tema, e você que está aprendendo e caminhando conosco, faça suas anotações, pegue a sua Bíblia, se acomode bem aí na sua casa, e nós vamos juntos mais uma vez nessa jornada de redenção da cultura aqui na nossa 8ª igreja. Vamos orar juntos? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, pela tua bondade. Me dá, ó Deus, mente boa, dá aos meus irmãos, ó Deus, desenvolvimento, crescimento, e ó Deus, que nós possamos manifestar a bondade do Senhor nessa terra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Observe comigo, no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26, o texto sagrado diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E quando a gente vai para o capítulo 2 de Gênesis, no verso 15, o texto diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar.
para desenvolvimento, proteção, para que a bênção de Deus chegasse na mão do homem e ele assim, por sua própria manutenção, por seu próprio desenvolvimento, pelo seu próprio trabalho, fazer dessa cultura o reflexo da imagem de Deus na terra, seja no plantio, no cultivo, seja no desenvolvimento da sociedade, seja como for, ou como fosse, sem a queda, o homem deveria, neste planeta, mostrar a bondade de Deus através da sua mão na cultura, a mão na vida, a mão na sociedade. O homem, então, após queda, começa a manifestar a morte, os frutos da queda, o distanciamento entre Deus e os homens. E observe comigo, então, que existe uma questão muito simples, onde é desenvolvido na teologia, que é o tema de mandato cultural. O quem você vê aí é Abraham Kuyper, foi intitulado um dos pais do neocalvinismo, um calvinista, foi primeiro-ministro dos Países Baixos, e Abraham Kuyper, escrevendo sobre calvinismo, escrevendo sobre o Espírito Santo, foi um homem que manifestou na organização desses Países Baixos, foi primeiro-ministro da Holanda. Esse homem que desenvolve esse trabalho manifesta e crê piamente que o homem tem esse mandato e começa a desenvolver esses termos. O mandato cultural de Deus ao homem, onde o homem precisa de manifestar a imagem de Deus na terra. Como nós lemos em Gênesis 1:26 e 2:15, ao homem foi dado domínio, proteção e desenvolvimento. E você pensa assim, esse mandato cultural então foi dado somente ao homem que entregou a sua vida a Jesus, ou então entende que há um Deus que criou todas as coisas, e o mandato cultural de Deus ao homem é uma ordenança somente para a igreja ou para o antigo Israel. Meu irmão e minha irmã, o que se entende é que esse mandato cultural foi dado a toda a humanidade. A mim e a você, nós que somos cristãos, e também a todos os homens. O cuidar do planeta, o se desenvolver, o fazer esta imagem de Deus sendo mostrada, moldada ao mundo que nos rodeia. David Koyes, esse senhor aí, muito elegante, com sua barba e a sua gravata borboleta, ele é um homem que escreveu um livro muito bacana sobre ilusões políticas, e ele é um homem que lê a sociedade, lê a política e lê a geopolítica pelos olhos da cosmovisão cristã. E ele escreveu essa frase, e é um autor que eu indico a você de fazer leituras, como portadores da imagem de Deus moldamos o mundo que nos rodeia. Nós somos então, eu, você, homem e mulher, nós somos portadores da imagem de Deus que devemos manifestar. E manifestar como? Através do mandato cultural, dessa ordenança de Deus em cultivar e proteger, dessa ordenança de Deus em fazer desse planeta um local habitável para todos os seres humanos, mesmo após a queda. Observe, mandato cultural é diferente da grande comissão. Talvez você está aí comigo e pensando, afinal de contas, mandato cultural, o pastor já falou o que é. Essa ordenança do reflexo de Deus, a imagem de Deus nessa terra, cuidando, fazendo desse local um melhor local, desenvolvendo para a glória de Deus o trabalho, a sociedade, a empatia, a moral, o amor, o equilíbrio social, a diminuição de mortalidade infantil, distribuição de renda, desenvolvimento de riquezas e por aí vai. Só que é diferente da grande comissão. O que é a grande comissão? O mandato do Senhor, dado, por exemplo, no Evangelho de Mateus, e pegue lá comigo, vá para o Evangelho de Mateus, no capítulo final, olha só, no final do capítulo 28, diz assim, o Senhor no verso 18, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Está aí a grande comissão, a ordenança de Deus para que todos nós fizéssemos o nome do Senhor conhecido, mas muito dentro disso a questão do discipulado, porque a gente quer, às vezes, proclamar o nome do Senhor, fazer o nome do Senhor conhecido, sem entender que parte dessa ordenança é fazer discípulos de Jesus. E fazendo discípulos de Jesus, nós influenciaremos na cultura e cumpriremos também o mandato cultural. Mas note, o mandato cultural, então, é diferente da grande comissão. E esse desenvolvimento desse entendimento é importante para nós, para que nós não achemos que apenas a proclamação do Evangelho será essa ordenança de Deus toda na manifestação. É muito comum nós acharmos que, ao passo de ser crente e proclamar a fé, ser membro da igreja e ter a vida entregue a Jesus, você não precisa de preocupar, por exemplo, com a ecologia. Ecologia é coisa de hippie. A ecologia é coisa de vegetariano, que preocupa com os animais, que preocupa com vegano, né, que preocupa com isso. Não. As manifestações de Deus nessa terra, em todo o mandato cultural dado ao homem, é para preservação e cultivo, assim como a grande comissão é o início para que nós entendamos que há uma manifestação, uma ortopraxia, uma prática reta, uma prática correta da vida cristã nessa terra, que passa por todas as questões do mandato cultural, que é elemento do pacto entre Deus e o homem. Observa, lembre-se da aliança, a aliança de Deus com os homens, o arco-íris, dado a Deus para essa terra, e Deus falando com Noé, que todas as vezes que ele visse o arco-íris, então, ele se lembrasse da presença de Deus e da aliança de Deus com os homens. Que aliança foi essa? A aliança foi feita apenas após a descida da arca de Noé? Após o juízo dos homens e a salvação daquelas 8 pessoas? Não. O pacto de Deus com os homens foi um pacto desde o início, entre Deus e a sua humanidade criada, entre Deus, Adão e Eva. E o que acontece? Nós caímos. Nós não cumprimos um pacto de obras. Que pacto era esse? Todo pacto de Deus é um pacto de graça, bondade de Deus para nós. Mas, como que era no início? Um pacto feito entre Deus e os homens para que os homens obedecessem. Um pacto de obras. Obedecessem a Deus. E através disso viria o quê? As bênçãos para nós. Nós caímos e após isso, então, as bênçãos e as maldições começam a nos perseguir. Se nós obedecermos, as bênçãos. Se nós desobedecermos, as maldições. E após Noé, então, o que acontece? Em Gênesis, no capítulo 11. Vá comigo, então, em Gênesis, capítulo 11, e observe qual é o acontecimento que a Bíblia nos narra na humanidade. A Torre de Babel. Após Deus ver que a maldade se multiplicava e o intento do homem de se tornar célebre e alcançar os céus, fazendo essa torre, Deus confunde as línguas e assim, como diz Flávio Morgenstern, um linguista e um produtor cultural, é um homem da intelectualidade brasileira hoje, ele coloca que a língua é a principal definidora de cultura. A linguagem, seja em dialeto, seja no idioma completo, nós vemos que a língua é o principal definidor de cultura. A partir da linguagem de um povo, começa a se desenvolver uma cultura característica, fechada. Nesse ponto da humanidade, toda a humanidade tinha a compreensão e uma só língua. E o que Deus faz então? Um espalhamento. Esse espalhamento foi um cumprimento da ordenança de Deus, onde o homem se absteu de realizar. E Deus manda o homem espalhar na terra, só que o homem aglutina nessa região e faz a torre. E o que acontece? A confusão de línguas, então, é derivado
de uma desobediência cultural. Era para o homem, para a humanidade, se espalhar, povoar a terra, só que resolveram então se fechar. É muito interessante que há alguns estudiosos de teologia e sociologia que colocam que a cidade é um local onde se manifesta mais queda e pecado por causa da aglutinação de pessoas, enquanto você observa que nos locais mais rurais, nos parece que as manifestações de pecado são mais tardias, ou essa distribuição das pessoas faz com que houvesse um impedimento dessa inflamação de pecado. Eu, particularmente, concordo muito com essa posição. É a posição de alguns teólogos do Brasil. E a gente vê isso. Nas cidades do interior, nos parece que as coisas, não só porque a gente acha que é um atraso tecnológico ou de informação, mas a vida no interior ela não é tão pesada como a vida da cidade. Não é só por causa da quantidade de pessoas. Segundo esses estudiosos, é por causa das manifestações do pecado, que também, obviamente, há no interior, porém, essa aglutinação não acontecendo dá uma amenizada nessas manifestações. Observe comigo. Com o distanciamento de Deus, entre Deus e os homens, e aqui eu não estou falando como consequência do pecado, eu estou falando como consequência do distanciamento da pessoa de Deus, pois Adão se comunicava diretamente e caminhava com Deus. E Deus, por causa do pecado nesse distanciamento, o homem começa a desenvolver o quê? Desenvolver ídolos. As sociedades começam a desenvolver culturas diversas. Cada sociedade desenvolve a sua própria teodiceia, é um termo de Leibniz, porque ele coloca que esse problema do mal na humanidade é uma questão que é dada através de muitas sociedades e há uma tentativa de explicação desse problema do mal e a pessoa de Deus. E ele observa que ele cunha, esse termo teodiceia. Só que a gente vê que todas as comunidades, todas as sociedades têm a sua própria teologia e a sua própria teodiceia. E a gente vai vendo então que a humanidade, toda ela, desenvolve a sua gênese, a sua própria explicação de sustento, a sua própria explicação de desenvolvimento da cultura, de proteção, de identidade. Na linguagem, toda sociedade nesse planeta começa das sociedades antigas, dos povos antigos, tem uma explicação de gênese, tem um Deus, ou uma entidade, ou uma espiritualidade que traz sustento, proteção e logo gera identidade nesse povo. Então o que a gente vê, meu irmão e minha irmã? Que a idolatria também gera cultura. A idolatria, o que eu estou falando com isso? Que no distanciamento de Deus com a humanidade, por causa do pecado, o homem começa a desenvolver seus próprios ídolos, a sua gênesis, a sua teologia, a sua cosmogonia, como que se deu às coisas, e o homem começa a explicar e logo a gerar uma cultura a partir do seu entendimento do que é Deus e o que é a sua história. Então, assim a gente vê que os ídolos geram também cultura. Os ídolos falsos, os falsos deuses, as histórias, por exemplo, há dilúvio sendo contado em parte das histórias das sociedades antigas. Nós temos essas histórias sendo contadas. E o que nós vemos, então, é que com isso tudo, essa sociedade distanciada por Deus continua caminhando com a sua cultura deturpada e não cumprindo o mandato cultural e não cumprindo equilíbrio na terra, e a confusão continua. Agora observe comigo, meu irmão e minha irmã, como então que Deus põe uma solução e resolve a confusão
que foi feita porque o homem não quis espalhar e fazer o seu mandato cultural, como que Deus resolve o problema da Torre de Babel, o espalhamento, onde não era desejo de Deus que tivéssemos várias línguas, era desejo de Deus que entendêssemos e que espalhássemos nessa terra, todos com equilíbrio, com a comunicação, com o desenvolvimento da terra, onde a manifestação de Deus, da imagem de Deus, povoasse, mandasse, tivesse a sua marca nesse planeta. Como que Deus resolve isso? Observa comigo, meu irmão e minha irmã. Deus resolve isso no Pentecoste. Você já tinha parado para perceber que na Torre de Babel, Deus faz o homem se espalhar e há uma confusão de línguas. Ninguém começa a entender ninguém mais. Os homens se espalham sem um entender o outro, fazendo culturas diferentes, fazendo organizações sociais diferentes, tudo muito diferente um do outro. Só que no Pentecoste, o que é que acontece? A descida do Espírito Santo, a promessa de Deus, o selo de Deus, aquilo que foi profetizado pelos antigos, que fariam os jovens terem visões, os velhos sonhar, como diz Joel. Observe só, a inauguração do reino de Deus também é a redenção das culturas. Aleluia! Isso Deus resolve assim no Pentecoste, na inauguração do reino, onde agora não mais os homens continuam na sua bagunça de língua, mas agora todos os homens, como a gente vê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o que é que isso quer dizer? O homem então, entendendo a Deus, as suas ordens, a lei de Deus, a pessoa do Cristo, a pessoa de Jesus, começa a manifestar isso em todos os locais da terra, até os confins da terra, manifestando a imagem de Deus nesse planeta através da pessoa de Jesus. De glória em glória, sendo transformados como a imagem do Filho. Meu irmão e minha irmã, com o Pentecoste, com a descida do Espírito, a possibilidade de redenção das culturas. E isso, Deus uniu todas as línguas em um só povo, tribo, língua e raça. E isso é muito bacana da gente entender. Sabe por quê? Porque agora, os homens mesmos dizem, aí está no capítulo 4, se não me engano, no verso 20, Pedro falando, olha, nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. E essa ordenança vai a todos os homens. E todos os homens começam a entender essa ordenança de Deus. Observe comigo. Como eu disse, Atos 1:8. Agora em Atos 2, do verso 7 ao 11. O que os homens se admiravam? De todos eles estarem entendendo o que o outro falava. Olha só, somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, homens de diversas culturas, homens de diversas línguas, agora entendendo como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Como pode acontecer isso? Eles estavam falando o quê? O que esses homens estão falando? Eles estão falando na nossa língua as grandezas de Deus, na nossa própria linguagem. Observa no capítulo 2, no verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E Pedro completa então dizendo, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha aqui para mim, meu irmão e minha irmã. Todos nós agora somos um só povo, uma só raça, e logo nós podemos ter, não precisa de ser aquela marca cultural, mas a redenção de todas as culturas, e eu quero te explicar como é que é isso. Porque Deus não manda o seu Espírito para que fosse tudo homogêneo. Deus promove a unidade, não uma isonomia nas culturas, onde
todas as culturas então vão ser iguais. Agora nós temos possibilidade de acesso a Deus, realizando a vontade de Deus, transformando as culturas por meio do Evangelho. Olha só que interessante. Agora, eu e você podemos ser latino-americanos e crentes. Americanos dos Estados Unidos da América. Americanos crentes. Mexicanos crentes. Indígenas crentes. Europeus. Seja o que for, cada um na sua cultura, mas essa cultura redimida. A proposta de redenção, como diz Eduardo Sapir, quem fala isso é o Justo Gonzalez, no seu livro Evangelho e Cultura. Eduardo Sapir fala que o Pentecoste cria unidade, não uniformidade. O Evangelho se encarna. Se encarna como? Através de mim? Através de você. Se encarna em muitas línguas e culturas, fazendo o quê? Uma unidade, mas não uma uniformidade. Essa imagem que você vê é uma ilustração de um artista que eu gostaria que você visse as imagens, e talvez você já viu muita imagem desse homem. Chama-se Norman Rockwell. Ele é um ilustrador, foi ilustrador da revista Evening Post americana, e ele, um excelente pintor, um homem cristão que pintou a história dos Estados Unidos na Era de Ouro. E ele faz essa pintura que diz a regra de ouro. Ele fala a respeito da ordenança de Deus, fazer aos outros aquilo que você quer que eles façam a você. E ele faz essa pintura mostrando todos os povos tendo que se redimir em uma só vontade, a vontade do amor. E essa pintura é muito linda, ela é maior do que isso, aí é só um recorte, depois você busca aí. Observe só, o Justo Gonzalez também diz a respeito de Frederick Hoffel, o imperialismo protestante, no livro onde Frederick escreve e faz observações a respeito dos países de cultura católica. E o que a gente sabe sobre as missões católicas? A preocupação política e religiosa era meio que territorial, onde deveria-se, aqueles territórios ocupados, manifestar a cultura e também a religião europeia católica. Católico romano. E o que acontece? O Frederick Hoffel começa a observar que há uma diferença entre os países protestantes e os países católicos. Isso quer dizer que por causa da maneira dos protestantes viverem ou serem, é por causa disso que há uma diferença entre países católicos ou de outras religiões? Não. É por causa da busca da pessoa de Deus. Seja ele protestante, de qualquer que for a linha, há uma diferença. E observe comigo. Frederick Hoffel, ele anota o seguinte: nos países católicos, há mais analfabetismo, doenças venéreas, subdesenvolvimento econômico, mortalidade infantil, desigualdades sociais, nascimentos fora dos casamentos. Então, há uma marca no desenvolvimento social desses países que foram colonizados dessa maneira ou dos países que mantiveram as suas antigas culturas. E nos países protestantes, segundo a observação desse homem, alto nível de educação, longevidade, maiores oportunidades de emprego, melhor nível de renda. E isso a gente vê no mundo de hoje, onde países e que já perdem essas características, não é mesmo? Como que a Europa foi desenvolvida, como que os Estados Unidos foram desenvolvidos, como países emergentes que adotaram o cristianismo, mas não somente um cristianismo nominal, onde a gente pode, assim como diz Michael Horton, cair num cristianismo sem Cristo. É muito possível isso, e a gente vai ver isso semana que vem. Mas observe, meu irmão e minha irmã, a proposta do Evangelho sendo vivida de verdade traz riqueza cultural, prosperidade financeira, equilíbrio social, saúde, tecnologia, tudo muda por causa da manifestação de Deus. E isso é fantástico. Meu irmão e minha irmã, nesses países onde não se vê a liberdade e não tem-se abertura para o Evangelho, são países mais miseráveis, onde existe a opressão feminina, onde existe a escravidão.
até hoje, miséria, fome. Aí você pensa, mas a cultura cristã é a cultura judaico-cristã é patriarcal. Foi através da cultura judaico-cristã que as mulheres tiveram acesso e igualdade entre os homens. E isso é uma bênção, e isso foi posto através do desenvolvimento do Evangelho. Você deve conhecer também Max Weber. Observa comigo. Max Weber escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Max Weber foi um dos fundadores da sociologia, como a gente entende hoje. E o que acontece? Ele acerta quando ele diz que a ética protestante gera prosperidade, mas ele erra quando ele ignora que isto é por causa da bondade e da presença de Deus e do Espírito Santo no homem. Para o Max Weber, ele acha que é por causa da questão moral. Isso gera no homem um pensamento como se Deus estivesse com ele, apesar de ser verdade, mas por causa disso ele acha que o homem pode imperar sobre os outros. Weber começa escrevendo nesse livro a respeito de Benjamin Franklin, e Benjamin Franklin coloca nos seus escritos como que os homens deveriam honrar seus compromissos. E ao invés de ler isso com bons olhos, Weber fala que Benjamin Franklin estava preocupado, era somente com a prosperidade dessas pessoas, por isso eles tinham que honrar os pagamentos e os compromissos. Weber não teve uma visão real a respeito da ética e da moral que o Espírito Santo nos dá. E ele coloca que parte do desenvolvimento do capitalismo gera nas comunidades onde o protestantismo é presente, gera nesses homens, então, uma busca exclusiva por dinheiro. E não é verdade. Mas, de fato, a ética protestante gera prosperidade. O conhecimento de Deus, a vida de Deus, gera benefício social, gera cultura redentiva, gera no homem uma possibilidade de enriquecimento e uma melhor vida. O Evangelho, meu irmão e minha irmã, é a única maneira de transformação social. Observa só, com o mandato de Deus cultural, com a pregação do Evangelho, nós vemos no último livro da Bíblia, escrito claramente, observa comigo, o que João viu e escreveu no livro de Apocalipse. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante dele, do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. E quem que estava fazendo isso? Observe no final, no verso 9. Quem que falava, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto com o teu sangue e compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. De toda tribo, língua, povo e nação. Assim, o Espírito promove unidade e reúne pessoas de todos os povos para adorarem o Cordeiro, onde todas as culturas redimidas, agora nesse espalhamento que houve, mesmo com diferenças de línguas, unidade. Por isso que eu e você, quando vamos para lugares longínquos, nós vemos que os irmãos em Cristo desses outros lugares são os nossos irmãos e todos nós entendemos o Evangelho do mesmo jeito, conhecemos a Cristo do mesmo jeito e entendemos a igreja e nos reunimos todos numa só alegria, num só corpo, numa só fé, numa só linguagem, num só amor. Muito bacana isso, isso é coisa linda. Observe. Aí, diz eu copiei ou... não, tá certo, 7:9 aí. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Observa, meu irmão, somente o Senhor, através do Espírito Santo, pode promover nesse planeta, no planeta Terra, uma redenção e uma transformação na cultura, onde homem e mulher podem viver vida santa, reta, honesta, próspera, saudável, até a volta de Jesus. Somente através do Evangelho pode haver prosperidade plena, vida plena e alegria, vida equilibrada, paz entre os homens e principalmente paz
entre nós e Deus. União, conversão. O Espírito Santo redime o homem, e o homem, através do evangelho vivido, transforma e redime a cultura. O evangelho é a única maneira de transformação social. Observa comigo essa frase então. O Espírito Santo redime o homem, e o homem, através do evangelho vivido, transforma e redime a cultura. Somente através do Espírito Santo, a sua casa, aquilo que vocês têm vivido, a sua sociedade como um todo, seu bairro, seu estado, seu município, Brasil e todo esse mundo, somente através da proclamação do evangelho e da manifestação desse evangelho em mandato cultural nesse planeta, na prática da vida cristã, podemos ter uma cultura redimida, uma cultura que manifeste a imagem de Deus. Eu quero orar com você, terminar com a bênção apostólica e assim nós, buscando a manifestação de Deus nessa terra, redimindo a cultura, nós poderemos ver as pessoas se convertendo de fato e este mundo sendo um lugar melhor para viver. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que a tua bondade e a tua graça se manifeste a cada irmão e a cada irmã. Oramos pelo Brasil, oramos por esse mundo, pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor levante a igreja, homens justos e mulheres justas, a manifestar a graça do Senhor, a fazer desse mundo, ó Deus, um lugar mais habitável, um lugar melhor, até a vinda do Senhor. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre você e sobre todo aquele que manifesta a imagem de Deus nessa terra. Te vejo quinta-feira que vem, mande esse link para uns amigos, chama todo mundo e vamos aprender mais do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Forte abraço. Olá, gente boa, muito obrigado por você estar conosco nesse vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Não deixe de dar o seu like. Também inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.